É tipo, isso produz fé nos outros para crer realmente. Tal, vamos usar alguém falso e tal, numa combina. E vai. E ele usava pessoas que eu tenho informações de ti e tal, e vem, pá, teu nome é Felipe, teu nome. E vai, é verdade e tal. Mas é uma combina. Essa é uma fonte humana de engano. Mas existe a fonte demoníaca também, que é alguém que não combina com ninguém, mas existem espíritos que lhe passam informação. Espírito de adivinhação. Ok? Paulo entrou numa cidade, né? Quando ele foi lá para Macedônia, encontrou uma mulher que era adivinha, dava lucro aos seus patrões. Quando ele a viu, Paulo começou a dizer: esses são homens de Deus, vieram nos anunciar o caminho da salvação. Era verdade, Paulo eram homens de Deus, vieram anunciar o caminho da salvação. Só que Paulo ouviu isso, passou um dia, passou outro dia, mas aquilo lhe incomodava, porque o espírito que falava nela não confirmava com o espírito de Deus na vida de Paulo. E Paulo um dia virou, repreendeu o espírito e a moça deixou de adivinhar. O espírito saiu dela, ela deixou de adivinhar, deixou de saber informações fidedignas de pessoas. Então há pessoas que receberam o espírito de adivinhação, ok? Eles não são falsos profetas porque mentem, mas porque existem. De adivinhar? Perfeitamente. Perfeitamente. Lida com essas coisas na sua igreja? Para a libertação, só isso. Para a libertação. Pessoas que vêm e, olha só tem uma ideia. Certa vez, trouxeram uma moça lá na igreja, né? A família lhe amarrou porque ela estava depois a passar dos limites e começou a atacar. No momento que chegamos, ela falou meu nome completo. Tá vendo? Falou o nome da pessoa que estava comigo, falou o nome do outro, começou a dar informações da vida dos outros que estavam comigo. Mas ela simplesmente sabia das coisas, sabia de pessoas. Ok? Então, o espírito de adivinhação, ela sabe por uma fonte espiritual, né, contrária ao divino, mas que tem informações. Certamente uma fonte demoníaca. Agora existe a fonte divina. Certamente uma fonte demoníaca. No caso dessa pessoa. Ok? No caso dessa pessoa. E foi libertado? Já que passou com muito trabalho, mas foi. Foi? Foi. Hoje em dia hoje ela não está cultuando conosco, está numa outra denominação, mas ela está crente até hoje. E ela mudou por que denominação? Não, eu penso que é muito mais por causa da distância. O noivo com quem ela depois se juntou e casou era da outra denominação e ela foi. Okay. Mas continua a manter contato. Pastor, eu vou aproveitar aqui um momento para tentar entender aqui a definição real de certos, não sei se são adjetivos ou nomes. Por exemplo, um profeta. O profeta é aquele que prevê as coisas. Sim. E como é que aparecem profetas que curam? O profeta X põe a mão na cabeça e acontece logo um milagre. A função de um profeta é prever o que está por vir, certo? Sim. Ok. Na verdade, profetas curam? Na verdade, existem pessoas que, para além de serem profetas, né, aí chamamos o ministério dele, né, ele pode ter um dom específico, isso é diferente, né? Existem pastores que curam, não necessariamente deixam de ser pastor. Ele é pastor por causa da função para com as ovelhas, mas ele tem pessoalmente um dom de cura, né? Esse é um dom dado por Deus para serviço de pessoas, para a utilidade de pessoas. Pedro, por exemplo, era apóstolo, né? Ele era apóstolo, mas curava enfermos, inclusive com sua sombra. Paulo era apóstolo, mas também curava enfermos. Qual é a função do apóstolo? O apóstolo, na nova aliança, porque ao estudarmos os apóstolos, nós temos os apóstolos de Cristo, né? Que inclusive não inclui Paulo, inclui Judas, que acabou sendo traidor. Existem os apóstolos que vieram depois de Cristo, pode-se mencionar neles também Barnabé, que foi juntamente mencionado com Paulo. E essa palavra apóstolo é, na verdade, enviado, né? Hoje ele é muito usado no nosso termo para se falar dos missionários. São aqueles que são enviados numa certa área para fundar, ok? Para fundar a igreja, para lançar as bases do ministério. Então, hoje, a interpretação do termo apóstolo cai muito para o lado missionário. São aqueles que vão e lançam os fundamentos da fé, né, numa certa área, ok? E isso tem discussão no nosso meio, né? Existem, por exemplo, alguns que não creem que existam mais apóstolos. Por exemplo, minha denominação já não consagra apóstolos. Nós temos evangelistas, temos pastores, mas não temos apóstolos, não temos profetas por consagração, ok? Mas temos outras denominações que consagram apóstolos. Não é que nós desconheçamos, não reconheçamos que hajam apóstolos atuais hoje, mas nós consideramos que, como esses termos são de forte cunho bíblico, apóstolos e profetas, no Novo Testamento apóstolos e no Antigo Testamento os profetas, a nossa denominação decidiu não dar esses termos para também limitar a questão do orgulho e comparação com o apóstolo Paulo, por exemplo, com o profeta Isaías, Elias e lançar novos canons das Sagradas Escrituras.